Olá, olá, muito boa tarde. Vou só aguardar aqui para ver se, entretanto, a ligação é partilhada com toda a gente. E se, entretanto, eu não estou aqui a falar sozinha. Digam-me boa tarde, digam se me estão a ver bem e a ouvir bem. Vamos então hoje estar aqui à conversa com a mãe Joana. A mãe Joana, que tem um pequenino. Olá, olá, Joana, já vi que estás aí. Ora, Joana, consegues pedir-me para entrar no direto, por favor? Deixem-me ver. Muito boa tarde a quem vai entrando. Entretanto, digam-me só se me estão a ver bem e a ouvir bem. Acho que... Aí. Deixa eu ver se, entretanto, aqui a nossa convidada... Olá, olá. Olá! Olá, Joana, boa tarde. Obrigada por teres aceito o convite, de estares aqui hoje à plena hora do almoço, mas às vezes é que temos ter aqui mais mães. Lá está, estamos na nossa hora de almoço e para poder aqui conversar um bocadinho, falarmos um bocadinho. Digam-me só, por favor, quem está aí desse lado, se me estão a ver bem e a ouvir bem, por favor, que é para a gente não estarmos aqui a falar e vocês, ao fim e ao cabo, não perceberem aquilo que nós estamos a dizer. Não é nada disso que pretendo aqui. Como é Bora que lá, está? diga que está tudo bem. Como é que está o Francisco? Está ótimo. Está? Neste momento está ótimo. Recuperadíssimo. Muito bom. Ora, sai isto sim. Sim, tanto faz a nível de imagem como a nível de som, está tudo ok? Já temos aqui algumas bens. Muito boa tarde a todas. Partilhem lá comigo. Todas vocês já me conhecem aqui um bocadinho, pelo menos têm também aqui, eu estou sempre aqui a partilhar informações na live. Menos à partida, a nível de comentários. Vamos começar então a nossa conversa, Joana. Tu também tens todo aí um serviço gigante para fazer de ajudar. Vamos então partilhar aqui um bocadinho. Eu estou a olhar para cima ao mesmo tempo que agora as notificações começam a cair. Está bem? É sempre se ninguém ligar já é bom, que por norma ligam sempre quando nós estamos aqui em direto. Queres apresentar um bocadinho também para as outras mães conhecerem um bocadinho melhor? Sim, olá a todas as seguidoras da Mãe M&M. Eu sou a mãe Joana, sou mãe de um bebê de 2 anos, sou médica veterinária e comecei-me a apaixonar por estas áreas um bocadinho mais integrativas e complementares desde 2019, mais ou menos. Então, a aromaterapia entrou na minha vida através de um curso de terapeuta holística que eu fiz e mais tarde através do meu filho Francisco, há cerca de 1 ano, quando conheci aqui a nossa maravilhosa Ana, que tem ajudado tantas crianças e tantas mães, não é, no seu dia-a-dia. Nós conhecemos aqui um bocadinho só na vertente de mensagens e a Ana me ajudar aqui de vez em quando nas crises, mas o trabalho da Ana é muito importante e por isso é que eu estou aqui hoje para falarmos um bocadinho de como é que a aromaterapia ajudou cá em casa e também como é que pode vir a ajudar nas vossas casas. Claro que sim. Muito Francisco, contente de estar aqui. obrigada, Joana. Obrigada por teres aceito o convite e também, ao fim e ao cabo, para vires aqui partilhar um bocadinho a tua experiência enquanto mãe. Uma mãe que, não tanto pelas situações que aconteciam recorrentemente, mas sim uma mãe que queria começar a apostar na prevenção para que as situações não fossem efetivamente tão recorrentes. Visto que tínhamos um Francisco na creche, portanto, Sim. esta um bocadinho mais precavida pensou, como já tinha também um bocadinho do conhecimento do seu curso a nível da aromaterapia, pensou, não, então vamos começar, já percebi, sim, vai funcionar, então vamos começar aqui de alguma forma a ajudar o Francisco. Queres falar um bocadinho, Sim. Joana, como é que começaste então? Sim, olha, engraçado que eu fui tirar a tua página numa altura em que eu estava a pensar, ok, como é que eu vou prevenir esta situação da entrada na creche? Foi engraçado porque eu andava à procura, não conhecia assim muitas aromaterapeutas assim da área das crianças e pensei nisso, já não sei se foi através de uma amiga que temos em comum, talvez sim,
uma enfermeira que temos em comum, a Marília, e eu fui dar à tua página e pensei, é exatamente isto que eu preciso. O Francisco já tinha ficado uma ou duas vezes doente no verão, naquela altura, pronto, que começou a ir para a praia e para a água, nada de especial. Mas eu sabia que toda a gente falava, não é? Que quando entrassem na creche que ia ser o fim e todo um filme, e foi aí que eu procurei a tua ajuda e que percebi que existia o kit da creche e é exatamente isto que eu preciso. Pronto, e realmente a partir daí comecei a usar. Confesso que ainda é um mundo um bocadinho novo para mim, portanto eu vou aprendendo contigo os teus vídeos explicativos e também coisas que já fui ver, que já fomos falando de como é que é de aplicar e em que situações. Trouxe aqui os meus, quer dizer, eu tenho ali todo o rol de roll-ons, não é? Que tu chamas, mas estes são os meus top 3, eu acho que é o top 3 de toda a gente, que é o Defesas, o Chau-Chau-Tose e o Ranhocas. E pronto, lá está, eu procurei de forma preventiva, mas a verdade é que o Francisco, mal entrou na creche, ficou logo doente, passado pouco tempo. E eu acho que não é coincidência, e queria partilhar um bocadinho aqui com as mães e contigo já falamos sobre isso, que é, ele fica doente, realmente de vez em quando fica, mas não avança. Pronto, acho que isso é importante, ou seja, as viroses chegam até ele, mas felizmente ele nunca teve que ser internado, nunca teve bronquiolites, portanto ficou sempre aqui uma alteração superior e nunca passou para os pulmões, nem para os brônquios, nem nada dessas coisas assim mais graves. Pronto, eu noto, também já tínhamos partilhado, que quando eu aplico defesas direitinho, realmente ele não está doente, mas de vez em quando eu esqueço-me e a vida atropela e depois eu penso, já está aqui qualquer coisa, porque não tens aplicado defesas. Pronto, também não acho que seja coincidência. Não, deixa-me só interromper-te aqui um bocadinho, Joana. Sim. Lá está o que faz, e eu gosto especialmente, e foi mesmo por isto que eu convidei a Joana, que é extremamente importante. E vocês sabem, as mães todas que eu acompanho já são mais de 4.000 mães. Uma das coisas que eu refiro sempre quando estou em conversa com vocês ou quando eu envio os e-mails com as dicas para vocês específicas, para quem utiliza o kit da creche, é a consistência. A consistência é a chave do progresso, de nós conseguirmos ter resultados positivos na aromaterapia. Tal como a Joana diz, quando começa, esqueci-me de fazer as defesas. Esta mãe tem a percepção efetiva que, quando está a fazer tudo direitinho, para além do fabuloso do não tem feito bronquiolites, nunca teve uma bronquiolite, acaba por ficar tudo muito mais aqui na parte superior e não evolui para coisas mais complicadas. O facto de ela ter essa percepção que é natural, nós às vezes esquecemos. Eu o que recomendo, por exemplo, sempre é colocar o defesas pela manhã, mas esta é a minha rotina, foi a rotina que eu sempre encaixei. Agora, se vocês me disserem, Ana, eu não consigo fazer de manhã, até porque é o meu marido, por exemplo, que despacha o meu filho para ir à creche, e como nós sabemos, os maridos, desculpem-me pais, estou aí a ver, mas eu também pelo meu cá de casa, está bem? É natural que eles se esqueçam. Portanto, vocês podem adaptar a vossa rotina e colocar, por exemplo, defesas à noite. Não há qualquer tipo de problema. Eu, pessoalmente, prefiro de manhã e está assim tudo, a minha rotina está assim, até porque fica tudo em caminho, as zonas onde a gente vai parando para ela aplicar ou para a casa de banho, portanto, está tudo ali e nós fazemos assim, mas podem aplicar. Agora, para mim, o que é aqui mesmo chave é a Joana dizer, quando não está a fazer tão consistentemente ali, a utilizar tão bem, que o que é efetivamente começa a notar que eles começam a ficar aqui um bocadinho mais, que o Francisco começa aqui a ficar um bocadinho mais vulnerável, acaba por começar, e a mãe depois o que é que faz? Começa a aplicar outra vez. Vânia, podes continuar, desculpa. Sim. Olha, um post teu que me chamou muita atenção foi uma vez, não sei exatamente qual é o nome, porque eu sou feia e vejo vários, mas era um post que falavas das ITs, que o objetivo é prevenir as ITs, e quando as ITs acontecem temos que usar os roll-ons correspondentes. E isso é muito frequente na minha vida, não é? Enquanto médica veterinária estou sempre a ver ites, então é só ites na minha vida. Ites é uma inflamação, para quem não sabe, inflamação
Se for nas amígdalas é amigdalite, se for nos brônquios é bronquiolite ou bronquite, se for nos ouvidos é otite, portanto nós queremos prevenir as ites. Mas a verdade é que às vezes elas acontecem por todos e variados fatores. E eu comecei a aplicar, acho que foi assim numa crise grande, que ele teve assim umas otites, foi quando nasceram os dentes. Eu não fui a tempo de usar a aromaterapia para os dentes, porque na altura o Francisco teve os dentes muito cedo, portanto quando eu vos conheci, quando eu te conheci e o teu trabalho, eu acho que ele já tinha os dentes quase todos. Mas a verdade é que ele ia crescendo algum dente, vinha a otite. O verão, não sei o quê, otite. Pronto. Então eu adquiri o otites e foi assim, de um dia para o outro, ou 2 dias, ele ficou muito melhor e notei que aliviou a dor. Portanto, não é só para usar como prevenção, como nós falamos, não é? Mas também depois quando as coisas já estão instaladas. Portanto, tenho otites, tenho ali mais que agora já me estou a esquecer. Amigdalites também, não é? Que eu descobri agora há pouco tempo. E há mais um que eu. Qual é o outro das ites? Amigdalite, otite. Acho que há Tens mais um. vários, porque lá está, tal e qual como tu estavas a referir, eu refiro aqui muito o ites, por todas aquelas, as bronquiolites, as amigdalites, as otites, e lá está o. Ai, achei que tinha parado, não? Digam-me só se estão a ver bem ou não, que aqui do meu lado achei que a internet tinha travado um bocadinho. Foi, mas já se ouve bem. Pronto, o otites, por exemplo, que era aquele que tu estavas a referir, vai ajudar não só na dor, que é uma dor horrível, mas uma dor horrível mesmo, como vai ajudar na inflamação. Portanto, acaba por ser bastante. Nós vimos efetivamente os efeitos rápidos, exatamente por isso. Há um roll-on que tu por acaso esse acho que não tens, que é o viroses, eu chamo-lhe viroses, por causa da barriguinha, ou vomitar e tudo isso, e que ajuda também aqui um bocadinho na febre. É instantâneo, é quase aquilo que se vê. Porquê? Porque contém antiviral, contém anti-inflamatório, contém analgésico e nós conseguimos ter essa percepção de ver efetivamente ali a alteração que acontece com as nossas crianças. Não é só a prevenção, sim, a prevenção é chave, não há a menor dúvida, mas o facto de nós podermos atuar logo aos primeiros sintomas. Foi exatamente por isso que eu criei o kit da creche. O kit da creche foi criado para a minha filha, e depois, a partir daí, foi então as mães começaram a pedir. Mas é o facto de nós podermos atuar logo aos primeiros sintomas. Ainda hoje de manhã, venho os meus e-mails, e fico aqui, eu admito aqui publicamente, está bem, os e-mails, as respostas aos e-mails estão um bocadinho atrasadas. Eu tive a minha filha doente, e logo a gente já sabe que a prioridade passa a ser outra, e eu tive que dar assistência à menina e não tive aqui tão presente. Pronto. E tinha uma mãe que tinha um e-mail e que estava, entre aspas, desgostosa, porque teve que recorrer novamente às bombas. Nós aqui, com o kit da creche, com a aromaterapia, não pretendemos de forma alguma substituir a medicação. A medicação é crucial. Sim, é super importante e lá está, é uma medida complementar e não substituto. Nestes dias o Francisco esteve doente e teve na mesma a tomar o Benuron, o Brufeno, o que era preciso, mas a verdade é que o que eu noto, e de certeza que podes complementar, Ana, é que diminui doses, não é? Se calhar em vez de nós estarmos a fazer o Benuron de 4 em 4 horas, vamos aumentando, porque vai complementando. Como estava, as bombas não tenho essa experiência, felizmente, mas acredito que, por exemplo, à noite, para dormir por causa da tosse, o meu rolão de chau-chau tosse tinha acabado e eu, oh meu Deus, que eu tenho que comprar as recargas, porque é mesmo eficaz, não há qualquer tipo de dúvida aqui em casa que temos que aplicar o chau-chau tosse, porque até durante o dia eles vão andando melhor, mas à noite depois a expectoração acumula e lá está, e conseguimos diminuir a frequência da medicação para a tosse, que também às vezes temos que fazer em casos bastante complicados, não é? Por exemplo, houve uma altura que a expectoração era muito espessa, embora eu tivesse a aplicar o ranhocas não estava a ser suficiente, e depois tive que recorrer ao xarope, mas noto que é muito menos frequente e diminui doses. Portanto, não é substituto, é complementar. Eu
Eu já disse isto várias vezes, a minha filha é asmática. E agora, quando ela esteve doente, para vocês terem a noção, eu, 2 horas após fazer o Ventilan, fui para as urgências com ela, porque eu não conseguia parar a tosse de forma alguma. Portanto, com 2 horas de Ventilan, eu meço o oxigênio e ela apresenta-me 92. Portanto, a partir desse instante é carro a correr para o hospital. Portanto, nós aqui, eu não pretendo, e eu sou a própria a dizer, eu, se a minha filha começa com falta de ar, a primeira coisa que eu faço é a bomba de asma, ponto. Depois, a partir dali, eu vou continuar a utilizar os óleos essenciais para quê? Em vez de eu estar, como vocês sabem, que ela fazia bombas de asma 365 dias por ano, eu consegui reduzir isso para as crises SOS. Portanto, há aqui uma redução fabulosa. Não se pretende nunca substituir. E é preciso a medicação, nós fazemos a medicação, lógico, sim. O que vai acontecer, tal e qual como tu estavas a referir, Joana, é que, em vez de, por exemplo, termos que fazer Benuron, por exemplo, eu não gosto de falar muito aqui nos nomes dos medicamentos, Ok. por norma eles... É a minha veia veterinária. Não faz mal, mas é assim, todas as crianças, por norma, fazem um Benuron ou um Brufeno, pronto, mas o que é Claro. que estar ali a fazer 5 dias ou mais, pronto, e como tu estavas a referir, às vezes de 4 em 4 horas, porque são necessários, nós conseguirmos aqui reduzir e compassar de 8 a 8 e fazer um complemento com a aromaterapia fabuloso, está bem? Claro. Agora, não depende de forma alguma, e isto é uma coisa que eu gosto sempre de deixar clara, é, não estamos aqui para substituir, não. Estamos aqui para complementar, para que cada vez menos a utilização seja tão recorrente. E foi exatamente isso que a Joana conseguiu ao fim e ao cabo. Sim. Começa logo a atuar nos primeiros sintomas, é natural que até possa ter que dar os ditos medicamentos, ou então se calhar até consegue não dar. Porquê? Porque atuamos logo nos primeiros sintomas. E temos um trabalho anterior feito, que é a prevenção. Portanto, se o sistema Sim. imunitário está mais forte, nós não deixamos avançar para as ites. Nós mães ficamos tipo em estado de pânico quando ouvimos tosses, quando ouvimos ali as secreções, quando ouvimos essas coisas. Sim, eu antes ficava super aflita, agora é, ok, tenho que ir buscar o kit. É um bocado, sabes, mesmo em termos psicológicos e saber que podemos contar com uma coisa tão eficaz que não tem grandes efeitos secundários a nível da saúde, não é? Que é feito. Eu não Exato. percebo muito disto ainda, mas sei que os óleos essenciais são feitos mesmo de plantas e de coisas naturais e mesmo com certeza que os óleos que escolhes também são dos melhores do mercado. Portanto, sabemos que há uma solução natural para estes problemas, deixa-nos mais descansadas. Olha, deixa-me só contar esta, que esta também é muito gira, que é, o Francisco tinha muitas cólicas. E lá está, eu só cheguei até ti quando ele tinha 1 ano. Portanto, nessa altura as cólicas, as dores de barriga já eram muito menos frequentes, mas de vez em quando eu sabia que havia alguns alimentos na escola que ele comia que eram horríveis, porque ele ficava mesmo. E alimentos bons, por exemplo, brócolos. Eu adoro brócolos, mas isso também é discutível, mas pronto. Eu dou de mamar e comia brócolos, ele ficava mal. Eu sei que a ciência às vezes diz que não, mas a verdade é que acontecia cá em casa, portanto, eu associava aos brócolos. E então eu às vezes esquecia-me e pensava, comeu brócolos na escola, eu comi brócolos, isto vai juntar os brócolos, vai ser uma noite terrível, porque ele acordava com as cólicas. E nós conhecemos o cólicas, o roll-on, e realmente, no meio da crise, eu pronto, sei fazer as massagens todas e não sei o quê, portanto, mesmo antes da crise eu já estava a aplicar cólicas e quando aplico noto bastante diferença. Felizmente isso já não acontece há muito tempo, mas tem ali também o cólicas ali em SOS, agora que comeu castanhas eu já estava a pensar, vou aplicar o cólicas se for preciso. E lá está, é tão simples, é pegar no roll-on e pôr, Estavas a dizer aplicar. ter a massagem, o cólicas é um complemento. A massagem tem que ser a mesma, porque só o cólicas não a resolve. Exatamente, claro, vai ajudar Ou a vai fazer desinflamar e tudo todo. libertar, mas depois Exato. temos que ajudar ali os esfíncteres. Eu sei para abrir os esfíncteres que é uma maravilha, uma massagem que é espetacular. Essas dicas que certamente está aqui mais de certeza com bebés mais pequeninos ou com
com filhotes mais pequenos, mas que têm cólicas. Um dia destes vimos aqui fazer uma live para tu partilhares connosco aqui mais essa dica dessa Não, massagem. mas essa eu aprendi com um profissional, portanto depois damos os créditos. Mas, mas sim, olha, eu acho que é mesmo importante cada vez mais as pessoas saberem que estas terapias existem, e que não é nada de outro mundo e que pode fazer parte do nosso dia a dia. E achei incrível também dedicar-te a isto. E nós estávamos a falar há pouco que eu também gostaria de no futuro aplicar mais nos animais e nos meus pacientes, e que esta live acabou por despertar aqui um bocadinho também o bichinho, porque eu já o fiz em algumas circunstâncias de pessoas amigas que tive o prazer de ajudar os animais delas, que também já são terapeutas e então também já têm os óleos, e até uma veterinária amiga que também usa os óleos. Portanto, já fomos aplicando nos animais dos nossos amigos assim, terapeutas, ou que já têm abertura também para esta área. Mas eu gostava muito de continuar com os animais, porque de certeza que, lá está, pode vir a ser um bom complemento, e sei que também tiveste formação nesta parte, não é? Do que não usar. Sim, é sem dúvida, e vamos fazer uma live na tua página também para poder ajudar as pessoas que tu seguem exatamente nisso. A aromaterapia pode ser também um complemento fabuloso com a ajuda dos nossos animais, mesmo a nível da difusão, por exemplo, para quem tem animais em casa, é sempre bom perceber essencialmente, quais são os óleos que não devem ser difundidos quando temos animais em casa. Uma das dicas que eu deixo e digo sempre a quem pede ajuda nesse sentido é: nunca fechem as divisões. Dou esse conselho já porque quando temos crianças, está bem? Tudo aberto, normal, as portas abertas, e mais ainda quando temos animais. Porquê? Porque se eles não gostarem do óleo ou se sentirem incomodados com o óleo, eles saem para outra divisão. Há óleos que não devem mesmo ser difundidos, como por exemplo um peppermint, como canelas, também não devem ser difundidas porque efetivamente podem ter efeitos secundários nos animais. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Agora, por exemplo, os hidrolatos quando há animais, tu não és muito mais para o falar do que eu, que têm aqueles problemas de pele. Eu tinha um labrador que fazia algumas peladas. Na altura eu ainda nem tão pouco conhecia mesmo a aromaterapia, mas era uma das coisas que eu tinha efetivamente ajudado o labrador nesse sentido. Por exemplo, com o hidrolato. O hidrolato está pronto a utilizar, portanto é entrar como se fosse uma água floral, não tem concentrações de óleo essencial elevadas, não, por norma tem ali até 0,5%. Ok. É água que é recolhida no momento da extração do óleo essencial e que, por exemplo, pode ser perfeitamente aplicada nas peladas para ajudar a acalmar, porque nós vimos, eles acabam por estar sempre ali a lamber e acaba por ser pior. Pronto, podemos Sim. fazer numa ferida, podemos, por exemplo, desinfetar a ferida, limpar com um hidrolato de lavanda, um hidrolato de camomila, um hidrolato de tea tree, por exemplo, são 3 que podemos ajudar aqui os nossos animais. Aquelas feridas, não sei como é que se chama, vou falar da minha forma, está bem? Aquelas feridas que Sim. às vezes ganham entre os dedinhos, nós Pododermatite. É pronto, e horrível. mesmo as almofadinhas dos Sim. dedinhos, pode ser uma forma também de ajudar a limpar e a acalmar essa irritação. Há muitos animais também, por exemplo, que ficam extremamente ansiosos ou muito Sim. agitados. Por exemplo, fazer um spray com o hidrolato e vaporizar pode ser uma excelente opção também para os ajudar a acalmar, até mesmo, por exemplo, quando é em viagens, há animais que não gostam de andar de carro, ponto, não Sim, gostam. sim, sim. Quando nós vamos de férias ou tudo isso, para podermos levar o animal connosco, efetivamente ele tem que ir no carro connosco e pode ser uma solução, pronto, ajudar com o hidrolato também para ele estar mais calminho. Ter sempre especial atenção, mais a mais quando se está, por exemplo, a utilizar uma sinergia com um óleo vegetal e um óleo essencial, ter sempre especial atenção às diluições. Eu gosto sempre de deixar aqui esta salvaguarda. Será sempre preferível ter o acompanhamento de um profissional para se perceber a diluição que se pode usar e os óleos essenciais que se podem usar, mas, por exemplo, nós podermos ali aplicar e depois fazermos o penso normalmente, porque para não existir aqui a possibilidade alguma dele lamber
e fazerem a gestão dessa pequena quantidade que foi aplicada, mas há vários cuidados que nós devemos ter. E sem dúvida que tu, como veterinária, há pequenas coisas que certamente consegues adaptar com a aromaterapia à tua profissão e que consegue, lá está, se tiveres uma pessoa que vai ter contigo para te pedir ajuda a dizer que ou o cão ou o gato é muito nervoso em viagem, fica muito agitado, por exemplo, se calhar, atenção, eu não faço a menor ideia de qual é que será. E mesmo a nível, já estava aqui, a minha cabeça já está aqui a pipocar de utilizações. Mas, por exemplo, sabes que os animais também têm muitas questões respiratórias. Os gatos, as asmas, pronto. E nós muitas vezes associamos ao que há em casa de mau. Mas por que não dar a volta e usar também, não é? Aqui pronto, temos que ver as diluições e ter cuidado, mas lá está, nós sabemos que às vezes eles reagem a coisas como os incensos, o tabaco, pronto, mas não estamos a falar perfumes ou mesmo ambientadores, mas aqui estamos a falar de óleos vegetais, não é? Não sei como é que chama, as sinergias é a combinação de vários, não é? Mas as misturas para o difusor, como é que chamas? Aí é mesmo a utilização dos óleos essenciais. Pode, Ok, só que tem que ter cuidado é com a diluição. Pronto, mas de certeza que pode ajudar muito, por exemplo, a diminuir crises de asma, de certeza. A questão da pele, como estavas a falar, tudo que é doenças autoimunes e inflamatórias, acredito que também. tem A que ser ansiedade, há muitos cães que têm ansiedade por separação, muitos, soluções muitos, muitos. que podemos efetivamente ajudar e de forma mais natural. Quem tem uma farmácia natural em casa, que tenha óleos essenciais, acaba por ter ali soluções também, logicamente temos é que saber utilizar e como utilizar, mas soluções que possam também utilizar nos animais. Temos ali, é Sim, natural, é dar para a família toda, inclusive para ajudar os nossos animais. Porque, por exemplo, o limão, a difusão do limão, que vai limpar todo o ambiente, ao fim e ao cabo nós também já estamos a ajudar o nosso cão ou o nosso gato, que efetivamente, porque se o nosso ambiente da casa está muito mais limpinho, e quando eu digo isto é limpo de bactérias, de micróbios, que não são perceptíveis ao nosso olho, está bem? claro. Limpos, completamente normal, conseguimos ajudar toda a família, porquê? Porque o ambiente está muito mais limpo a nível dessas bactérias e conseguimos, ao fim e ao cabo, por arrasto, digamos assim, ajudamos também o nosso animal a não ter essas ites, como tu estavas a referir, aquelas alergias, todas essas situações. Acaba por ser extremamente vantajoso e, sem dúvida nenhuma, lá está aquilo que eu amo na aromaterapia, que é o facto de nós termos soluções, tanto faz para as nossas crianças, como para nós adultos, como para os nossos animais, neste caso que estamos aqui a falar de animais também, portanto, acabamos por Sim. conseguir adaptar a todos. Só temos é que adaptar. Tem que haver aqui um cuidado nesse sentido, mas é extremamente bom Sim. por causa. Obrigada por falares um bocadinho sobre isto. Uma curiosidade minha, nós podemos comprar os hidrolatos na tua página ou não? Pode sim, sim. Podemos. O Ok, no teu Teatro site. sim, o Teatro neste momento está esgotado, penso que chegará amanhã ou depois. Mas tanto faz o de lavanda, como o camomila, como o Teatro, três por norma também são os mais Usados. com os miúdos e por norma eu também não tenho ali, também tenho flor de laranjeira. Vamos lá, vou passar por lá e também desconhecia o viroses, já estou aqui com o viroses na cabeça. E já agora, Ana, se calhar temos um bocadinho de tempo ainda, não sei, vê lá como é que estamos de tempo. Estamos com Para 28 te, live. temos uns minutinhos só para deixar aqui assim uma abertura, que é, tenho uma curiosidade e puxando aqui um bocadinho também para mim. Achas que, aliás, como é que incluís, eu sei que incluís porque já vi que escreveste sobre isso, mas o quão importante achas que é incluir a mãe na aromaterapia também para ela própria? Eu já falei Eu, disso lá. Exato, eu gostava que deixasse aqui um bocadinho porque lá está, nós muitas vezes, eu falo por mim, a nossa prioridade são eles e lá está, como tu viste, eu antecipei-me se calhar um bocadinho para prevenir e agora tenho aqui o meu SOS para quando o Francisco está doente,
mas também acho que me poderia ajudar a mim, e às vezes nós não fazemos aquele clique, e é preciso alguém como tu vir dizer, mães, atenção que isto também é para vocês. É sem dúvida. E uma das coisas que eu escrevi há uns meses atrás foi: nós não temos que ser as super mulheres. Quando eu comecei a utilizar a aromaterapia, a minha filha não dormia há 30 meses. Eu chorava dia e de noite e não era fácil de todo. Qual era a minha prioridade? Era que ela conseguisse descansar. Mas quer queiramos, quer não, isso mexe. E é inevitável. As crianças são o nosso reflexo. O reflexo. Se nós não estamos bem, eu acompanho imensas mães mesmo, que os miúdos não dormem, e uma das questões que eu faço sempre, essencialmente nesta parte do sono, é: e a mãe? Como é que está? Porque nós mães é a privação do sono. Chega-se à noite, já ficamos ansiosas porque mais uma noite eles não vão dormir. Depois é a noite que é complicada porque e isto vai se arrastando, e quer queiramos, quer não, o nosso psicológico não é forte sempre, e às vezes nós também precisamos de ajuda. Pronto. E há muitas vezes, se calhar temos que começar por ajudar primeiro a mãe, porque se nós conseguirmos de alguma forma acalmar o coração desta mãe, nós vamos conseguir melhorar ali também por reflexo a questão do sono. Porque eu lembro-me perfeitamente, a Maria não dormia. Eu, quando chegava à noite, aquilo para mim já era um stress. Portanto, eu já ia adormecê-la em stress. A miúda sentia o meu nervosismo, porque eu já sabia que ela ia demorar 2 horas a adormecer, e quando adormecesse ainda eu não estava a dormir, já ela estava acordada outra vez. Pois. Quando eu comecei a utilizar a aromaterapia, eu utilizava, tinha muito conhecimento ainda, era acompanhada por uma aromaterapeuta, mas a minha prioridade, lá está, foi ela ajudar-me com a Maria, e eu utilizava as soluções da Maria em mim mesma. E eu própria comecei a notar eu mais calma naquele momento, e quer queremos, quer não, foi isto também que ajudou. Logicamente que as soluções ajudaram, mas o facto de eu estar mais calma, não estar ali naquela irritação, acaba por ajudar. Estou a falar nesta situação do sono, mas o stress e a ansiedade do dia a dia das mães, nem, às vezes pode não haver esta situação do sono, está bem? Do trabalho, do cansaço, de nós queremos chegar a todo lado e não somos capazes, ajudar nessa ansiedade, ou até mesmo ajudar numa estou sem energia, estou cansada, estou desmotivada. Os óleos essenciais podem nos ajudar também nesse ponto. Já não vou falar das ites e das constipações que nós pais também apanhamos, logicamente também temos, mas é Sim. extremamente importante às vezes dar aqui um boost no nosso psicológico, para nos ajudar a estarmos bem, que se nós estivermos bem, todo o resto também se torna mais fácil. Sim, olha, com certeza que já falamos, não é? De eu também querer uma consulta para mim. Falar nisso, no teu site diz lá consulta pediátrica e o dos adultos. É mesmo? É no mesmo sítio? Podes marcar a mesma, podes. Não, é porque eu por acaso fui lá procurar hoje e pensei assim, tenho que perguntar à Ana qual é, em que zona, se falamos por mensagem privada ou se vamos pelo site. Pronto, porque realmente é como dizes, quando uma pessoa se acalma, eu por acaso nunca tive muito esse problema do sono, embora, pronto, claro que todos os bebês acordam no início, lá está, no início eu não conhecia a aromaterapia e com certeza que me teria ajudado no início. Quando eu comecei a conhecer, o Francisco já dormia bem, já acordava uma vez durante a noite, 2 vezes quando está doente, mas nada assim muito dramático. Ainda assim, eu aplicava, agora nem tenho aplicado muito, mas aplicava o sono tranquilo que também tenho ali no kit. Mas lá está, se nós mães estamos ansiosas, com certeza que eles sentem. E nos dias que eu estou mais cansada, mais irritada, mais ansiosa, reflete logo. Porque o Francisco é tipo uma esponjinha também, são todos, não é? Mas reflete logo. Por exemplo, no dia que nós estamos piores é quando eles fazem as birras. Eu no outro dia apliquei uma calma corações, mas pensei, eu acho que eu tenho que aplicar é em mim. Não tem a diluição para ti, a Pois diluição é, isso que eu ia perguntar. Não para tenho a diluição. Ok. mas
podes aplicar em ti, porque, por exemplo, se aplicares essa solução aqui no teu peito, tu vais estar a inalar as moléculas do óleo essencial. Se é o ideal, não é porque não tem a diluição para ti, mas acaba sempre por te ajudar. Agora, porque é que nesses dias que nós já estamos assim um bocadinho mais do tipo aceleradas, porque alguma coisa não correu bem, e é mesmo aquele dia em que ele se lembra de fazer 3 birras e uma pessoa assim, sério, que deve ser neste dia? Lógico. Porque quer queremos, quer não, nós não estamos no nosso estado de espírito normal. A criança Claro. e acaba, lá está, uma esponjinha, acaba por ficar ali e acaba por o nosso estado, acaba por interferir também ali nele. Depois acaba, lá está, acaba por fazer ali todo um arrasto. Acaba por Não, ser. não sei se já tens, mas era interessante o kit das mães. Eu Não tenho, sei se eu tenho essa já ideia, tens. mas depois parece que me falta ali uma solução. Mas lá está, se me quiserem dar Ok, então, podes. ok, ok. Tem aqui uma sugestão, podes perfeitamente deixar-me e pronto, é sempre, porque às vezes eu criei o kit dos adultos em que tem ali 3 soluções que eu acho extremamente importante, lá está que oferece ansiedade, o alergias, para quem tem alergias é ótimo, mas depois nós, as soluções não têm que ser sempre aquelas, nós fazemos o kit antes Exato. do adulto, mas é Olha, bom, por acaso eu não tenho alergias, mas o pai da criança de vez em quando tem, porque ele tem sinusite, então de vez em quando tem. é Portanto, ótimo. Então, tens mais um kit olha, calórico. gostei muito desta conversa. Não sei se já nos alongamos muito ou não. Como é que estão? Está tudo bem? Estão a gostar? Têm perguntas? Eu, pelo menos, não vi, vou andar aqui com os comentários para trás, mas acho que ninguém fez nenhuma questão. Mas eu estava aqui atenta às tuas partilhas e às tuas dúvidas para não me escapar de nenhuma dúvida, pelo menos à partida. Não tenho aqui nenhuma questão para responder. De qualquer forma, Ok, já sabem, ficar aqui disponível sim. na página. Depois podem comentar ou então enviar mensagem para vos poder ajudar. Joana, muito obrigada. Fica a promessa de uma live na tua página para nós Para podermos falar falarmos das dos soluções. animais, para aprofundarmos, está bem, está prometido. A Maria diz, é só mandar vir os óleos na página. Sim, Maria, pode fazer a sua encomenda na loja online ou, se preferir, pode mandar mensagem pela página também para eu a poder ajudar, está bem? Já sabem, agora vai demorar um bocadinho até eu conseguir responder às mensagens todas, porque estamos aqui na live, está bem? Mas eu respondo a todas, não há problema nenhum. Joana, Sim. fica a promessa, vamos combinar uma live para falarmos um bocadinho, lá está, de soluções práticas, como, por exemplo, os hidrolatos que já falámos aqui, mas para podermos também ajudar de alguma forma as pessoas que te seguem, que te pedem ajuda nesse tema. Está bem? Queres dizer o nome da tua página? Porque acredito Sim, que muitas pessoas tenham aqui para todos e que queiram sempre ter a ajuda da Joana enquanto veterinária. Acho que faz todo o sentido, Joana. sim, a minha página chama-se Vet Love Pair, porque assim, é inspirada no amor e na relação de interajuda que temos com eles. Foi inspirada também num cãozinho que eu tive, que era o Lucky, então por isso é que se chama Love Pair. Love Pair significa esta união de amor que existe entre nós, e lá está, e estamos todos juntos, não é? Animais, crianças, adultos. Então eu acho que a aromaterapia é mesmo uma questão de família, e também achei muito interessante a tua perspectiva, porque lá está, como usaste na tua filhota e precisaste, não é? E partiu tudo aí, como é tão incrível. Agora conseguiste também ajudar tantas famílias, porque lá está, o bem-estar do bebê depois influencia o bem-estar da mãe e do pai e dos animais, portanto está tudo interligado. E lá está, sendo que os animais fazem parte da nossa família, eu na minha página também não poderia separar, portanto acaba por ser um bocadinho do meu dia a dia na veterinária, mais o meu dia a dia como mãe, o meu dia a dia como terapeuta, como veterinária, como amiga, como família. Portanto, no fundo, na minha página eu junto um bocadinho de tudo. E lá está, senti mesmo de falarmos um bocadinho da aromaterapia, porque é super importante. Vou continuar a mandar as minhas amigas para ti, que é o que eu tenho feito. E ainda hoje a minha prima está grávida e eu disse: não, vou já mandá-la para a Ana. E pronto, quando há os bebés doentes, eu mando para ti, mesmo sem Ok. saberes.
Obrigada. porque faz mesmo a diferença. Portanto, resumindo e baralhando, usem aromaterapia. E é um processo, eu acho que nós vamos aprendendo. Lá está, eu comecei com o kit e depois fui comprando outro e depois fui fazendo as recargas e juntando mais este, mais aquele e realmente faz a diferença. Eu acho que isso é que é o mais importante, é tentarmos ajudar os nossos animais, as nossas crianças, a nós próprios, não é? De forma natural e complementar, como dizes, isso é super importante. Nada vai substituir nada. O nosso objetivo, por acaso eu sou médica veterinária, mas poderia não ser, portanto o meu objetivo também não vai ser substituir com as terapias complementares a medicina convencional, vou continuar a usá-la, é através daí que eu faço os diagnósticos e que as pessoas chegam até mim, não é? Mas se eu puder ajudar outras mães, outros animais e a minha própria família através de soluções naturais, é isso que vou continuar a fazer também com a tua ajuda. E Claro que agora sim. estou aqui de olho no workshop do outono. Estou de olho, mas pronto, tem sido atarefado também com estas Eu diria semanas. que é uma novidade que eu acho que tu também vais gostar muito. Eu estou a organizar aqui um evento que vai ser, já lá está, não pode ser só num dia, porque é uma coisa um bocadinho maior. Ok. Vai ter que ser dividido. Porquê? Porque nós somos mães, não podemos estar a despender assim, nem sempre conseguimos de 3, 4, 5 horas ou um dia inteiro. Portanto, tem que ser aqui feito de forma faseada para realmente tirarmos proveito, porque para mim é o mais importante. Sim, utilizar a aromaterapia de forma responsável, com os devidos cuidados, mas de que nós digamos, tirar 100% de proveito dos nossos óleos essenciais, das nossas soluções naturais. É que eu acho que o acompanhamento é tão importante. Sim, Conseguiste também ter esses resultados pela tua consistência de aplicação, a tua vontade de quereres que realmente isso funcione e o facto de, quando precisas de ajuda, pedes-me. E sabes que isto sim, não está a funcionar assim, precisamos de ajustar desta forma, estou a fazer 2 vezes ao dia, mas não é o suficiente, vamos passar a fazer 3, mas tudo com regra e tudo com sim. acompanhamento. Isso é extremamente importante. E lá está, tal e qual como Verdade. não se pretende de forma alguma substituir a medicina convencional. Não. O que nós pretendemos aqui com a aromaterapia é complementar a terapêutica. Se não for Sim, preciso utilizar tanta vez, melhor. Porquê? Porque melhor. estamos a Claro. pedir de forma natural, mas de forma alguma se pretende substituir. Está bem? Joana, um beijinho Um muito grande. beijinho, obrigada. Teres aceito o convite. Vamos marcar então a live agora para a tua página. Muito Sim, obrigada ao Francisco. um beijinho, as melhoras para a tua menina. Obrigada, Ana. Tchau.